Então é por isso que o Igor Jesus é um centroavante cabuloso. Fala rapaziada, beleza? O Igor Jesus, centroavante contratado pelo Botafogo de graça no meio do ano, vem se destacando. São 7 gols em 19 partidas pelo Alvinegro. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa Libertadores. Por isso, o Igor foi convocado para a seleção brasileira. Na partida de ontem, pelas eliminatórias contra o Chile, fez um dos gols da vitória da equipe na sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Mas afinal, o Igor Jesus, que colocou o Tiquinho Soares no banco, né, na equipe do Botafogo, que vem jogando muito bem, que vem sendo um dos destaques, não só da equipe alvinegra, mas também de todo o Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores. Ele é esse jogador todo? Mais do que você pensa. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Vem comigo. Bom, rapaziada, provavelmente você já tenha visto esse gol, né? O primeiro gol da seleção brasileira ontem, que foi do Igor Jesus. E uma coisa que eu queria destacar é a capacidade que ele tem para se desmarcar dentro da área, tá? Então, principalmente em situação de cruzamento, ele busca em muitos momentos o ponto cego e depois troca de direção para antecipar o marcador. Em outros momentos é o contrário, né? Ele antecipa para depois encontrar o ponto cego. Olha como nesse momento ele trava os apoios para ficar nesse ponto cego do zagueiro e depois, quando percebe que o Savinho vai cruzar, ele antecipa e consegue fazer o gol. E repara também nesse gesto de cabeceio que eu vou comentar um pouco mais para frente. Aí contra o Palmeiras pela Libertadores foi também uma situação bem similar, né? Como ele tem essa capacidade para se desmarcar, para encontrar o ponto cego, dessa vez do Gustavo Gomes, que foi para dar o bote no Savarino. Então o Igor, ele é muito forte nessa situação de cruzamento. A gente sabe que o Botafogo em muitos momentos, né, busca esse tipo de jogada e ele consegue se desmarcar bem dos seus marcadores, né, dos seus opositores, que nós costumamos chamar, e consegue fazer gol, né, de cabeça, com a perna direita, com a perna esquerda, em muitos momentos sem oposição, né, sem marcação, por conta muito desse comportamento. E isso os grandes atacantes do futebol mundial têm, né, tem bastante isso, né, essa capacidade que o atleta tem para se desmarcar, para se desvencilhar da marcação. E o Igor é uma referência aqui no futebol brasileiro, é um dos principais centroavantes. Mas não apenas a isso, tá? É um jogador, como eu havia citado, né, naquele lance pela seleção brasileira, como ele tem um gesto técnico de cabeceio muito forte, tá? Então, em situação de cruzamento em que ele não se desmarca, né, ele vai para esse duelo, vai pela imposição, acredita na sua impulsão, ele tem um gesto técnico de cabeceio muito forte. E repare muito bem no detalhe que ele busca o contramovimento do goleiro, né? Na gíria do futebol, né? Na língua do futebol, o contrapé. Então o goleiro tá indo para uma direção e ele busca virar a cabeça, busca direcionar o cabeceio para outra direção, né? No contrapé desse goleiro. E por isso ele teve bastante gols, inclusive lá nos Emirados Árabes, que era o centro que ele estava antes de retornar para o futebol brasileiro, antes de vir para o Botafogo. Então ele tem também muito aflorado isso no seu jogo. Só que acho que talvez o principal ponto, ou um dos principais pontos do Igor, seja esse ataque ao espaço, né? Esse movimento de ruptura que ele tem, esse movimento em diagonal, né? Para atacar as costas da última linha do adversário. Então ele faz muito esse movimento ao longo dos jogos e tem bastante gols pelo Botafogo exatamente assim. Contra o Atlético Paranaense, o gol saiu a partir desse movimento. Tiveram outros lances, olha esse aqui, ainda pelos Emirados Árabes, como ele vai travando a corrida, como ele vai segurando, aí ele explode, quando percebe que o companheiro vai realizar o passe, quando o companheiro perfila, né, o corpo para realizar esse passe, ele já ataca a profundidade, e tem a explosão, tem a virtude física para isso, ó. Contra o Corinthians aqui, pelo Botafogo, como ele ataca muito forte, né, um atleta de muita explosão, né? É um centroavante, apesar de ter uma certa altura, ele consegue utilizar bastante a sua virtude física para atacar esse espaço. Olha a matada no peito que ele dá e consegue girar com uma finalização, né?
Então é um jogador muito forte nesse movimento. Olha esse golaço que ele vai fazer contra o Fortaleza no passe do Barbosa. Como ele mata no peito após esse movimento de ruptura, né? A imagem não vai mostrar, mas ele fez esse movimento em facão, mata no peito e na sequência consegue finalizar. Então é um jogador muito forte, né? Olha contra o Palmeiras pela Libertadores, como ele vai travar a corrida para não entrar em impedimento. E mais um grande segredo. Além desse movimento de ruptura, ele tem um outro comportamento para ganhar ainda mais vantagem, que é travar e acelerar a corrida, né? Mudar o ritmo. Isso faz com que o zagueiro pense que possa chegar para dar o bote, e aí quando o zagueiro pensa em dar o bote, né, vai tentar desarmar o Igor, ele acelera a corrida novamente, né? Então é trava e acelera, e isso dificulta demais a vida dos zagueiros, né? Então, além desse movimento de ruptura, que ele tem o time certo, que ele tem a velocidade, que ele tem a explosão, olha esse exemplo aqui contra o Bahia, como ele trava a passada para o zagueiro se aproximar dele para ele explodir, e ele tem isso muito forte, muito aflorado no seu jogo, né? Então acho que se fosse para resumir, para definir o que é o Igor Jesus, esse ponto é inevitável, ele tem que estar quando a gente está falando do centroavante do Botafogo, tá? Mas se eu falei que ele usa a virtude física para atacar o espaço, é um atleta muito forte em jogar de costas, em ser apoio frontal, né? Então ele consegue sustentar bem a carga, ele joga poucos toques, tem a capacidade de jogar um toque, né, dando tapa de primeira, e aí ele consegue fazendo uma tabela, uma situação de terceiro homem, né, uma dinâmica de terceiro homem, com passe para trás, para o lado. Vai ter exemplo que nós vamos te mostrar, em que ele vai realizar esse passe em diagonal, né? Não é esse aqui ele vai realizar um passe para o lado, mas também de primeira. Olha como ele consegue abrir o jogo para a equipe do Botafogo. Então são várias situações assim, ó. Olha esse exemplo aqui, ó, que eu falei em passe em diagonal, que ele vai conseguir, ó. De primeira ele já encontra o Luiz Henrique, né? Num comportamento de apoio frontal, mas ele consegue jogar a poucos toques, né? Então é um jogador que, além dessa sua virtude física, tem a capacidade técnica e é muito inteligente, tá? Consegue, ó lá, e como ele atrai a marcação do Gustavo Gomes e consegue realizar esse passe de primeira pro Almada, né? Nas costas do zagueiro atraído, né? Então é um jogador muito inteligente, consegue utilizar bem das suas capacidades, bem das suas características para gerar mais vantagem. E nem sempre a vantagem é para ele, né? Em muitos momentos, como nós estamos te mostrando, ele gera vantagem para a equipe, gera vantagem para o companheiro, né? Aquele exemplo deixando o Luiz Henrique em situação de 1 contra 1. Mas mais um outro ponto, né? Ainda nesse jogo de apoio frontal, ele em muitos momentos sofre a falta, mas permanece no lance, né? Então pode vir um zagueiro que for dando a pressão, batendo no bom sentido, né, na gíria do futebol, às suas costas, e ele consegue jogar, ele consegue dar ritmo à equipe. Olha como é que ele consegue fazer esse pivô e fazer a equipe andar para frente, ó, mais direcionado ao último terço, no alto, e ele sustenta a carga, consegue utilizar bem o corpo, bem o braço, abre os apoios. Espetacular, cara. Não à toa assumiu a titularidade do Botafogo, né? Hoje o Botafogo tem dois centroavantes muito fortes nesse jogo de pivô, nesse jogo de apoio, né? O Tiquinho, talvez, se não o melhor, nos principais no futebol brasileiro. E o Igor Jesus, que também não fica atrás, né? É um jogador que também entrega isso demais. Tem um jogo de pivô muito forte, né? Olha aí, outros exemplos que nós estamos te mostrando. Então, não à toa, ele vem se destacando, tá? Aí o último contra o Fluminense, como ele vai sustentar a carga, consegue segurar e aí no fim vai sofrer a falta. Então é por isso que o Igor Jesus é um centroavante cabuloso. E aí, tinha reparado isso? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.